Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez para mais um vídeo. Eu quero reforçar mais uma vez um assunto sobre o qual eu já tratei muitas vezes aqui na TV Caminho Livre. E por conta das críticas que nós estamos recebendo, nunca deixamos de recebê-las, né? Nós temos que estar sempre revisitando o tema. O bom da crítica é isso, né? Ela te dá a oportunidade, ela te oferece a oportunidade para que você possa revisitar esses temas, enfatizá-los novamente, né? Reforçá-los na mente das pessoas que seguem o canal, das pessoas que têm o interesse de conhecer o verdadeiro evangelho. O que é verdadeiramente o evangelho, o que significa evangelho, o que significa graça. Pasmem os senhores e as senhoras. Tem gente dentro das igrejas, especialmente dentro da igreja adventista, que não sabe ainda definir graça, não sabe o que significa de verdade a palavra graça. Essa palavra é muito repetida, ela foi banalizada e perdeu muito do seu sentido essencial por conta dessa banalização. Graça, eu estava conversando com um amigo ontem e dizendo para ele o seguinte: olha, a graça salvífica de Deus, a graça eficaz, é a graça redentiva. Ela não pode ser fundida, associada, relacionada com obras da lei, produção humana. A graça não pode ser fundida com obras da lei. Paulo já deixou isso bem claro em Romanos 5 e 6, quando ele diz: olha, há um remanescente, sobrevive hoje um remanescente, mas esse remanescente sobrevive segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras. Paulo deixa claro essa dicotomia, né? Esse antagonismo entre graça e obras. Obra humana, trabalho humano, no sentido ou com o intuito de salvar a si mesmo, é algo satânico, é algo diabólico, é algo que Satanás conseguiu incutir dentro das igrejas cristãs para subverter a glória de Deus e, consequentemente, a graça efetiva, a graça eficaz de Deus. No último vídeo nós tratamos sobre a glória de Deus. Esse é um tema sobre o qual nós temos falado aqui na TV Caminho Livre exaustivamente. E nunca vamos deixar de tratar desse tema aqui. Eu quero de novo reenfatizá-lo, começando desta vez com Gênesis 3,15. Esse é outro texto sobre o qual nós já falamos muito aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vocês sabem que este diálogo aqui foi travado entre Deus e a serpente. Quem é que estava por trás da serpente? Satanás. Então é um diálogo travado entre Deus e Satanás. Logo após Adão e Eva terem desobedecido a ordem de Deus de não comer do fruto proibido. Então Deus ele intervém na história humana porque ele tem esse poder, ele pode fazer isso, ele é Deus soberano, ele possui todo o poder, toda a autoridade pertence a ele. Ele chega, intervém na história e diz: porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher. É óbvio que aqui a mulher, ela carrega um sentido tipológico, simbólico. Ela carrega elementos tipológicos. Porque Deus não colocaria inimizade só entre Satanás e as pessoas do sexo feminino. Eu estou tentando traduzir isso de forma simplória até, para poder fazer você que não tem ainda familiaridade com as Escrituras Sagradas, você que não tem ainda familiaridade com as tecnicalidades teológicas, para que você possa entender
o sentido disso aqui, como isso aqui é grandioso. Deus chegar para Satanás e dizer o seguinte: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Por que que Deus tem que fazer isso? Porque quando Adão e Eva pecam, eles como que constituem uma relação harmoniosa entre eles e o diabo, a Satanás, através da serpente, lógico. Entre eles e a serpente havia agora uma harmonia, havia concórdia, havia um pacto entre eles. E esse pacto só foi rompido graças à intervenção de Deus na história, dizendo o seguinte: olha, eu vou pôr inimizade, eu vou quebrar essa harmonia que há entre você, diabo, e a mulher. A mulher, veja bem, eu não quero entrar aqui no mérito do que especificamente possa significar essa mulher, se o povo judeu, se o povo de Deus, né, povo de Israel, o povo de Deus. Eu não entro nesse mérito, eu não entro nessas picuinhas, isso para mim não tem a menor importância. Não, uns dizem, não, isso aqui é símbolo, é tipo do povo de Israel, né? Outros vão dizer, não, é só tipo do povo de Deus. Gente, povo de Israel, povo de Deus, não importa, não tem a menor importância isso aqui. Para mim não tem o menor importância. O importante é saber o seguinte: olha, haveria, com essa intervenção divina, haveria uma inimizade entre o povo de Deus tipificado aqui pela mulher e o diabo. Haveria inimizade. Mas por que haveria inimizade? Porque Deus interromperia esta união harmoniosa que ficou estabelecida a partir do pecado entre a humanidade e Satanás. Se Deus não entra na história e não, como ele diz aqui, põe inimizade, não quebra este relacionamento entre o diabo e a mulher, evidentemente uma tipificação do povo de Deus aqui, não haveria inimizade entre o diabo e a mulher. A mulher estaria em harmonia com o diabo, ou seja, o povo de Deus estaria, aquele que deveria ser o povo de Deus, estaria em harmonia com o diabo, em concórdia com o diabo, andando juntos, concordando com tudo. Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? Então, Deus soberanamente entra na história, intervém na história e diz: eu vou pôr inimizade. Vocês percebem que se Deus não coloca inimizade, ele seria, entre a serpente e a mulher, ele seria obrigado a destruir toda a humanidade. Pesem na gravidade, na importância disso, meus irmãos. Se Deus não põe ele mesmo inimizade entre o diabo e o povo, aquele que seria o povo de Deus, não haveria povo de Deus na terra. Pelo contrário, só haveria povo do diabo na terra. Então Deus deixa bem claro isso: olha, eu quebro esse relacionamento, né? Eu vou produzir uma ruptura entre o relacionamento do diabo e a mulher. Deus é que faz isso. Isso não parte da iniciativa humana. Vocês percebem que a primeira coisa que Adão e Eva fazem depois de pecarem, eles recebem a visita de Deus, evidentemente Deus já sabia do que havia acontecido, e Deus começa a procurar Adão. Adão, onde estás? Onde você está, Adão? E o que fazem Adão e Eva? O que eles fazem? Vão em direção a Deus de peito aberto, com coragem, né? Atrevidamente, se apresentando diante de Deus como se nada tivesse acontecido? Vocês sabem que não foi essa a história. Eles se escondem de Deus. Então, Deus precisaria, necessária e obrigatoriamente, se ele quisesse ter ainda um povo a quem salvar aqui, como ele mesmo prometeu, segundo a ideia inserida no contexto de Evangelho Eterno, ele teria que quebrar este relacionamento amigável, harmonioso que havia entre Satanás e a mulher. Deus teria que romper este relacionamento, produzir um divórcio entre Satanás e a mulher. Não houvesse esse divórcio, não houvesse Deus produzido esta ruptura na relação entre Satanás e a mulher,
Deus não teria a quem salvar neste mundo, porque todos estaríamos condenados. Prestem bem atenção na importância deste versículo. Este versículo, portanto, ele é considerado como proto-evangelho, porque é uma amostra bem sintética do evangelho, bem pequenininha do que seria o evangelho. O evangelho começa com Deus rompendo o divórcio entre Satanás e aquele que seria o seu povo, tipificado aqui pela mulher. E não fica só nisso, ele vai mais longe. O texto diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, olha só, entre a descendência de Satanás, ou seja, a descendência da serpente, e o descendente dela. Deus diz, e não os descendentes da mulher. Deus não se refere aos descendentes da mulher. Deus se refere a um único descendente, o descendente da mulher. Ou seja, isto aqui também está carregado de tipologia, de simbolismo, apontando para quem mesmo? Quem seria este descendente da mulher? Quem seria? Jesus. Jesus, o nosso Cristo. Ele é o descendente da mulher. E Deus promete aqui no Jardim do Éden uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Vejam só como isso é importante. Analisando por outros aspectos, analisando por um outro prisma, diferente daqueles normalmente considerados quando se faz uma análise ou exegese desse versículo, nós podemos afirmar, com base no que o texto bíblico diz, que haveria na terra uma descendência da serpente. Uma descendência da serpente. Só que, com relação a essa descendência da serpente, Deus não teria nenhum plano para ela, nenhum plano redentivo para ela. Onde é que vocês encontram isso aqui? Plano redentivo de Deus direcionado à descendência da serpente. O plano redentivo de Deus, ele existe, ou seja, o evangelho só existe porque Deus, ele focou, digamos assim, o evangelho, ou seja, as boas novas da redenção, da salvação, na pessoa do descendente da mulher, que é Cristo. É como nós lemos nos 2 últimos vídeos que nós gravamos, Efésios 1, 4 e 5, onde Deus diz que nós fomos escolhidos, nós crentes, nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo a gravidade, a importância, a beleza e a maravilha desse entendimento? Então, Deus só tem planos salvíficos, redentivos, para os descendentes do descendente da mulher. Nós fomos escolhidos, nós que cremos em Jesus, nós fomos escolhidos nele, em Jesus. Por que fomos escolhidos em Jesus? Por que tinha que ser em Jesus? Porque nós, sem Jesus, estaríamos o quê? Condenados. Estaríamos em harmonia, numa relação harmoniosa com a serpente, ou seja, com o diabo, com o próprio diabo. Se Jesus não entra na história e a divide, divide essa história, nós não teríamos condições de, por nós mesmos, reverter a condenação que Deus já tinha promulgado sobre nós, pecadores, porque nós já viríamos a este mundo sob a penalidade, sob a condenação do pecado de Adão. É isso que Paulo deixa claro em 1 Coríntios 15, é isso que Paulo deixa claro em Romanos capítulo 5, e não adianta arminianozinho metido a besta vir aqui confrontar a palavra de Deus e distorcê-la ao seu bel prazer, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso. Então, olha, nós temos aqui em Gênesis 3,15 uma profecia evangélica, essencialmente evangélica, porque ela trata aqui de evangelho, sim, mas salientando algo para o qual poucas pessoas
trataram de dizer alguma coisa. Então quer dizer que, além do descendente da mulher estar aqui, desempenhando um papel profético que lhe fora designado antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade ainda, um papel salvífico, redentivo. Então quer dizer que, além desse descendente da mulher desenvolvendo esse papel salvífico nos seus descendentes, haveria então uma semente da serpente, uma descendência da serpente, uma descendência do diabo, habitando este planeta. Esse planeta está dividido entre o bem e o mal. Nós temos repetido isso aqui na TV Caminho Livre exaustivamente. Só há dois caminhos: o bem e o mal, o trigo e o joio, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo, a árvore boa e a árvore má. Não há uma terceira via. Pelo amor de Deus, entendam isso, meus irmãos. Entendam isso de uma vez por todas. Só há dois caminhos. Deus tem o seu povo na terra, graças à intervenção dele mesmo na história deste planeta. Graças à encarnação do Verbo eterno. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus por isso. Porque através da intervenção desse Verbo que se fez carne, é que nele nós temos salvação. Fora dele nós não podemos absolutamente nada. Então continuemos com o estudo bíblico, com o propósito deste vídeo, que é salientar o seguinte: olha, Deus, como eu tenho salientado nos últimos 2 vídeos, Deus sempre soube, Jesus sempre soube por quem ele morreria na cruz, certo? Sempre soube. Não tem esse negócio, Jesus morreu por todo mundo. Agora ele fica à mercê da decisão de todo mundo, de aceitá-lo ou não. A graça eficaz, vamos dizer, os adventistas, os teólogos adventistas, a graça eficaz, a graça salvífica, foi oferecida para toda pessoa da face da terra. E aí fica na dependência dessas pessoas aceitarem ou não a Deus. E aí, para tentar consertar algo com o qual eles não concordam na palavra de Deus, eles vão inventar uma outra historinha, um outro negócio chamado graça preveniente. Eu já falei sobre a graça preveniente aqui, num vídeo onde eu comparo essa história de graça preveniente com um cão correndo atrás do próprio rabo. E quem sabe no próximo vídeo eu trato de novo da graça preveniente para mostrar para vocês como isso é ridículo e patético. Essa ideia de graça preveniente. Mas vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 21. Abra comigo. Mateus capítulo 1, versículo 21. O texto diz assim: ela dará à luz um filho, e você, é o anjo falando para José, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é uma palavra de anjo. É anjo. Anjo, proclamando algo maravilhoso aqui para José. Ela, Maria, dará à luz um filho, e você porá o nome dele, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Percebam que na missão de Jesus está a ênfase naquilo que Jesus faria especificamente por um grupo de pessoas. Jesus carregaria os pecados do seu povo. Do seu povo. Que povo é esse? Senão aqueles
a quem Deus os elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Ora bolas, se Deus já escolheu os crentes antes da fundação do mundo por sua própria determinação e graça, porque é isso que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 10. Quais são os critérios para a salvação? Uma vez me perguntou um pastor adventista, quais são os critérios? Do jeito que você está falando aí, não tem critério. Se a eleição é incondicional, os critérios são todos divinos. Sua determinação, ou seja, sua vontade, seu propósito de salvar e sua graça. Esses são os critérios. Onde é que entra o homem nos critérios para a salvação? Então, o texto de Mateus é claro, não adianta ficar dançando, fazendo malabarismo, chicana, acrobacia com a palavra de Deus aqui, não. Não adianta, vocês podem espernear, podem ficar bravinhos, nervosinhos, podem fazer as críticas mais severas e acirradas que vocês quiserem fazer contra mim ou quem quer que seja, que também advogue esta posição. É a posição do está escrito. A Igreja Adventista sempre gostou de ficar arrotando isso para o mundo, dizendo, olha, nós só cremos no que está escrito. Mentira! Mentira! A Igreja Adventista não crê somente no que está escrito. Pelo contrário, muito do que está escrito no qual ela deveria crer, ela não crê. Ela inventa uma desculpinha esfarrapada ou várias desculpas esfarrapadas para não crer. O texto está dizendo que Jesus veio salvar o povo dele dos seus pecados. O povo dele. E não cada ser humano da face da terra. Veio salvar o seu povo. Agora, Deus sabe quem é seu povo ou não? E aí eu sou obrigado de novo, a propor aquele silogismo que eu propus nos últimos 2 vídeos. Eu já tinha proposto esse silogismo antes. Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus sempre soube por quem ele morreu na cruz. Sempre soube. Não existe esse negócio, não. Olha, a salvação de Jesus, ela foi consumada e agora ela está aí como se fosse uma mercadoria exposta no mercado, esperando a boa vontade dos clientes. Isso é ridículo, isso é patético. É patético isso. Há 4 anos atrás, eu fui convidado para pregar algumas vezes. Deus é maravilhoso, né? Eu fui convidado para pregar numa igreja adventista aqui em Goiânia. Como Deus é maravilhoso, né? Meu irmão Roberto, ele ainda estava lá frequentando esta igreja num determinado bairro aqui de Goiânia, mas já estava em processo já de ruptura com o adventismo. E ele me chama para pregar na igreja. Eu estive lá pregando em 2 sábados, em 2 ocasiões, 2 sábados. E lá eu conheci o Jacó, um pregador muito famoso da igreja adventista, muito famoso, irmão da Wagner, uma pessoa maravilhosa, aqui de Goiânia. Muitos anos atrás, quando eu estava ainda na igreja, era muito jovem ainda, mas já era radialista, fui convidado pelo pastor Walter Mazur, já falecido, para compor uma equipe de programa de rádio, onde nós apresentaríamos um programa da Igreja Adventista aqui em Goiânia, uma determinada rádio aqui de Goiânia. E a Wagner era uma das integrantes dessa equipe. Então lá eu pude me relacionar de forma mais próxima da Wagner e sem dúvida nenhuma, uma filha de Deus, uma mulher comprometida com Deus, né? Apesar de estar na Igreja Adventista, é uma pessoa sensacional. E a Wagner tem um irmão chamado Jacó, fez teologia, atuou durante muitos anos no Ministério Adventista, por razões que eu desconheço, eu só ouvi falar, mas eu não entro nesse mérito. Ele rompeu com a organização da igreja e aí a direção da igreja retirou-lhe as credenciais. E o Jacó, então, ele tem trânsito dentro das igrejas adventistas. Ele frequenta a igreja adventista, se não me engano, lá de Santos, São Paulo. E o povo dessa igreja, pessoal dessa igreja na qual eu fui convidado a pregar pelo Roberto, esse pessoal da igreja começou a financiar a vinda do Jacó de Santos a Goiânia de 15 em 15 dias. Aliás, uma vez por mês ele vinha, passava aqui, se não me engano, uma semana, não tenho certeza, 10 dias, por aí. E ele era financiado pelo pessoal dessa igreja aqui de Goiânia.
E eu tive a oportunidade de conhecer o Jacó, conheci a sua fama de bom pregador, de homem que tem o poder de convencer, de converter muita gente, e sempre tive vontade de conhecê-lo. Lá eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Jacó é uma pessoa extremamente agradável, é uma pessoa diplomática, muitíssimo inteligente, um cara que se expressa muitíssimo bem, bem articulado, né? Mas muito sagaz, muito astuto. Jacó é tipo do cara que, eu vou usar um termo aqui, evidentemente, é uma força de expressão, né? Uma figura de linguagem. O Jacó é aquele cara que enxerga depois da curva. Você está me entendendo o que eu estou falando, né? Quando você vem com fubá, ele já vem com mingau pronto há muito tempo. Ele já está com mingau prontinho há muito tempo. Você vem com a farinha, ele já está com o bolo pronto há muito tempo. O Jacó é desses caras. Inteligentíssimo. E uma vez, num sábado, eu havia assim, dentro dessa igreja mesmo, adventista, isso há 4 anos atrás, fui convidado para passar a lição da escola sabatina. E é geral. E aí, foi num desses sábados que o Jacó estava presente na igreja, e a lição tratava do sábado. O Jacó é tão inteligente, tão esperto, que quando ele viu eu começando a fazer a introdução da lição que tratava sobre o sábado, ele percebeu aonde iria desembocar o meu discurso sobre o sábado, né? Aí ele usurpou o meu direito de passar a lição da escola sabatina. Ele usurpou. Começou a falar e, se não me engano, 37, 40 minutos depois me devolveu a palavra, quando já não tinha mais tempo para a escola sabatina nem nada. E de forma, eu diria cínica, me devolveu a palavra, né? Depois de 37, 40 minutos mais ou menos, ele me devolveu a palavra. Não havia tempo para mais nada. Em respeito ao pessoal da igreja, eu resolvi ficar calado, né? Eu estava dentro da igreja adventista e resolvi ficar calado. Eu não podia armar uma confusão, armar um debate num sábado entre o período da escola, entre o fim da escola sabatina e o culto. Não seria uma coisa agradável, né? Eu, com certeza, eu sairia de lá, sabe, sendo objeto de críticas e, enfim, eu preferi ficar calado. Preferi sair imediatamente após o término da escola sabatina. E quando eu ia saindo, extremamente chateado com isso, pelo fato do Jacó ter usurpado meu direito à fala, afinal de contas me passaram, né, a incumbência de fazer a lição. Se ele quisesse debater comigo durante a lição, né, o transcurso da lição, tudo bem, é normal, um debate, uma discussão, né, um desentendimento, uma divergência, é normal, né? Estávamos ali justamente para isso. A escola é feita para isso, inclusive, né? E com a escola sabatina não é diferente. De vez em quando há divergências, é normal, é natural, mas não, ele me impediu de falar, né? Usurpou o meu direito de passar a lição da escola sabatina. Quando eu não estava tratando de passar um entendimento particular meu sobre o sábado, é aquilo que a Bíblia fala, né? E eu comecei justamente com Marcos 2, 27, 28, dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, Jesus está deixando bem claro aqui uma coisa, que o sábado foi feito para a humanidade, né? O sábado foi criado em benefício do homem e não o contrário, né? Como eu sei que a igreja adventista advoga a tese de que há mundos não caídos habitados por seres, outros seres, criaturas de Deus, nós não conhecemos o nome dessas raças, Ellen White fala sobre isso. Como eu sei que a igreja adventista adota esta tese, advoga esta tese, onde é que eu queria chegar? Eu queria dizer o seguinte: olha, sábado foi feito para o homem. Quantas raças humanas existem? Eu perguntei. Quantas raças humanas existem? Quando eu fiz essa pergunta, o Jacó, evidentemente, como ele enxerga depois da curva, já sabia onde eu iria chegar, né? E aí já me interrompeu. Olha, só existe uma raça humana em todo o universo. É a nossa.
E Jesus disse categoricamente o seguinte: olha, o sábado foi feito para o homem. Ele foi direcionado, foi criado para a raça humana. Então, nós concluímos disso duas coisas, já de início. Não havia sábado no céu. Deus nunca precisou de um sábado lá, até porque não existe tempo, contagem de tempo no céu. É ridículo imaginar uma coisa dessa, né? Não é ridículo isso? Não é patético você dizer que Deus está inserido na dimensão dele num contexto temporal? É ridículo, é patético isso, mas a igreja adventista admite isso. Existe um sábado lá na dimensão de Deus, onde Deus para, onde ele cessa as suas atividades. Eu tenho que rir, porque isso é ridículo, é patético, né? Então, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é o seguinte: olha, o sábado só existe para um homem. Que negócio é esse de vocês falarem, adventistas, que os outros seres criados, né, e que habitam esses mundos não caídos, também guardam o sábado? Se Jesus deixa claro que o sábado foi criado para o homem, para a humanidade. Homem está ali você tem que interpretar a palavra homem ali no sentido generalizado, geral. É humanidade, né? E aí o Jacó, percebendo aonde iria desembocar essas deduções, me cortou, né? Me cortou. Aí depois, quando eu ia saindo, no final da escola sabatina, ele me chamou: ô, César, ele me chamava de César. Ô, César, ô, que isso? Vem cá. Eu só virei para ele e falei assim, falei nada, só falei não. Tchau. Não quis discutir com ele. Eu até tinha antes conversado com o Jacó, uns 15, 20 dias antes, tinha conversado com ele e proposto para ele um encontro com ele. Eu queria encontrá-lo fora da igreja, para bater um papo amistoso com ele, conversar com ele sobre algumas coisas a respeito de evangelho, porque sei que ele é um cara inteligente. Mas o que acontece é o seguinte: por que eu estou dizendo isso aqui? O Jacó, uns dias anteriores, fez um sermão lá que muita gente aplaudiu, né? Só faltou levantar e aplaudir de pé, onde ele postulou justamente isso que eu coloquei aqui para vocês em relação à salvação. Jesus já salvou todo mundo. Jesus já providenciou a salvação para todo ser humano do planeta. Toda criatura da face da terra já está salva. Já está salva. E aí eu fiquei, obviamente que eu não queria, né, armar um barraco, né, ali na igreja, ouvindo o Jacó falando isso, essa bobagem. E eu fiquei calado também, né? E por isso depois é que eu queria conversar com ele, né? Eu queria bater um papo com ele, um encontro amigável, só nós dois, né? Sem mais ninguém próximo. Abrir a Bíblia com ele e pedir para ele expor justamente esse ponto de vista, ele fundamentar para mim, do ponto de vista bíblico, essa ideia de que Jesus salvou todo ser humano da face da terra. Já está todo mundo salvo, né? Ou seja, então Jesus fica na dependência agora, porque ele já criou o produto, a salvação, e já disponibilizou o produto para todo ser humano da face da terra. Agora, evidentemente, que ele fica na dependência do interesse de toda criatura em relação ao produto que ele já disponibilizou, ou seja, a salvação, a redenção, né? Essa é a ideia. Eu estou falando, evidentemente, me expressando com muitas figuras de linguagem, né? Me expressando de modo bem simples, para que vocês entendam onde é que eu quero chegar. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Se você aceitou esse silogismo que eu tenho apresentado aqui nos últimos vídeos, Deus é onisciente, Jesus é Deus. Logo, Jesus sempre soube por quem ele morreria aqui. Ou seja, a salvação já está definida, já está determinada. As pessoas que irão se salvar já foram escolhidas por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Sou eu ou é algum teólogo reformado, calvinista, que está dizendo isso de forma irresponsável e antibíblica? Não. Nós lemos o texto, não vou ler agora porque não é propósito meu ler esse texto agora. Nós já lemos nos últimos dois textos, Efésios 1, 4 e 5. Se você ainda não viu esses vídeos e não leu esse texto, vá lá e leia. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte: olha, a salvação, ela já foi delimitada por Deus. Ela já foi pensada por Deus. Deus já sabe quem são as pessoas que serão salvas, independentemente de você crer na eleição da graça ou na predestinação, ou não, meu irmão. Ou não. Deus sabe, sempre soube. Se você nega isso, você tem que deixar a igreja. Você tem que deixar o cristianismo e se unir àquela parte do cristianismo chamada teísmo aberto, que não crê mais na onisciência de Deus.
Não crê que Deus intervém na história humana, como ele fez lá desde o Éden. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre o descendente dela, que é Cristo, e a sua descendência, a serpente. Ou seja, haveria aqui dois grupos, o povo de Deus e o descendente da serpente. Portanto, tudo já está definido. Aos olhos de Deus, tudo está patente, meus irmãos. Não adianta ficar titubeando, ficar tentando ir de encontro à Bíblia, porque a sua igreja pensa diferente da Bíblia. Outro texto que eu quero ler, Mateus 20, 28. Mateus capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio dar a sua vida, olha só, em resgate. Resgate é algo eficaz. Jesus veio resgatar. Ele não chega na beira do abismo e diz assim: olha, você que está embaixo aí no buraco, você não tem como sair do buraco. Ou seja, puxar você mesmo para sair daí, não é? Você precisa, para sair desse buraco no qual você está, chamado pecado, condenação da morte, você precisa ser resgatado, você precisa de alguém tirá-lo daí, desse buraco, meu irmão. Segundo o pensamento adventista, Jesus chega à beira do buraco, onde você está, sem nenhum recurso para poder sair de lá por si mesmo. E Jesus chega ali na beira do buraco e diz assim: olha, você quer sair desse buraco? Você quer? Você quer sair desse buraco? Eu estou te dando a oportunidade para você sair desse buraco. Estou aqui à beira do buraco. Você quer sair? Em tese, evidentemente estou tratando de metaforizar, né, a ideia adventista sobre salvação, o resgate. Jesus chega à beira do buraco, está lá, o cidadão no fundo do poço. E aí Jesus então, olha, se você quiser sair do buraco, eu vou tirar você. Eu estou aqui, pronto para tirá-lo. Estou esperando a sua decisão. Ora, pelo amor de Deus, quem crê na ideia de um evangelho eterno, são as boas novas eternas de que Deus iria salvar um povo que ele escolheu em Cristo desde a fundação do mundo. É óbvio que Deus já tem em mente esses a quem ele veio salvar. E Jesus também já sabia por quem ele viria morrer. E o Espírito Santo também já sabia em quem ele iria trabalhar, no sentido de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Em conformidade com o texto bíblico de João 16, 7 e 8. Ou seja, a trindade toda envolvida na questão da salvação. E Jesus veio dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não chega na beira do poço e diz assim: olha, eu vou ficar aqui à mercê da decisão de vocês. Quando vocês decidirem ser resgatados daí, eu vou resgatá-los. Até então eu estou aqui, de boa. Não é isso. Resgate, é algo efetivo. Ou ele resgata, ou ele não resgata. Ele não dá oportunidade, ou seja, ele não cria uma situação de salvabilidade, ou seja, oportunidade de salvação. Isso é coisa de gente arminiana, de gente pelagiana, de gente semi-pelagiano. Isso é uma coisa ridícula. A palavra de Deus não dá suporte para isso. Não dá suporte para isso. Ele veio dar a sua vida, dar efetivamente a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, sabia ou não sabia por quem ele estaria dando a sua vida? Sabia, sempre soube. Logo, a salvação já está delimitada. A expiação já é definida, já está definida. Não adianta arminiano vir com essa historinha, com essa conversinha mole, não. Não adianta vocês rebolarem. Isaías 53, 11 e 12. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Vamos ler um texto muito conhecido. Isaías 53, versículos 11 e 12. O texto diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a quantos? Segundo o texto, justificará a
muitos, não todos, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades desses muitos, que Jesus já sabe quem são, ele as levaria sobre si. Essa é a missão dele, inclusive, dita pelo anjo, em Mateus 1:21. Ele levará os pecados do seu povo. As iniquidades deles levará sobre si. De quem? Do seu povo. Não da descendência da serpente. Do seu povo. Descendência dele. Por quê? Dele. Porque Deus escolheu aqueles que ele haveria de salvar em Jesus. Em Jesus. Muitos, diz o texto. Verso 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Olha, de novo. Levou sobre si o pecado de muitos e não de todos, e pelos transgressores intercedeu. Que transgressores? Desses por quem ele morreu e levou os seus pecados. É por esses que ele intercede. Não por toda a criatura da face da terra. E que mais diz? O que mais nós podemos ler na palavra de Deus? Vamos ler João, capítulo 10. João, capítulo 10. Eu vou tratar muito desse tema também quando eu estiver objetando o livro de Ezequiel, tá? João, capítulo 10. Vamos ler primeiro o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja, o bom pastor, figura de Cristo, só dá a vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Está determinado aqui ou não? Ovelhas. O que ele diz no verso 15? Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Pergunta: Jesus conhece as suas ovelhas ou não? Se você disser que não, você estará indo de encontro à Bíblia, ou seja, você estará em rota de colisão com a palavra de Deus. Jesus sempre soube por quem ele morreria. Jesus conhece as suas ovelhas. Ele as conheceu ainda na eternidade. Quando Deus elabora o evangelho, Jesus já sabia por quem ele morreria. Isto é um fato inquestionável. Só questiona esse fato arminianos, teólogos adventistas. É um fato bíblico, gente. Pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso agora com cinismo. Jesus conhece as suas ovelhas. Olha o verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. O que mais você precisa para se conscientizar de que Jesus veio salvar somente as suas ovelhas, o seu povo, a sua igreja? E ele conhece o seu povo, ele conhece a sua igreja. Ele sabe de tudo a respeito daqueles que nele creem. Ele conhece, ele sabe quem são, onde moram, sabem tudo a respeito de suas ovelhas, ele sabe de tudo. Efésios, aliás, João 17, 9. João capítulo 17, verso 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu quero objetar no livro de Ezequiel a tese do Ezequiel de que Deus entregou todas as coisas a Jesus. Se ele entregou todas as coisas a Jesus, todas as pessoas que foram entregues, coisas e pessoas estão envolvidas nisso aí. Então, se todas as pessoas pertencem a Jesus, todas as pessoas já estão salvas. Vai depender dessas pessoas que já estão sob a posse de Jesus, quererem, desejarem ou não serem salvas, mas que todas as pessoas já estão entregues por Deus a Jesus, ou seja, todas já estão salvas. Vai depender delas permanecerem salvas ou não.
Essa é a tese por alto do Ezequiel, né? Deus entregou todas as coisas para o Filho, né? E aí o Ezequiel ele também faz um malabarismo exegético aqui para driblar o entendimento, que é claro, é muito claro aqui na palavra de Deus acerca desse respeito. Jesus diz claramente aqui, olha, eu não rogo, eu não peço pelo mundo. Quando Jesus diz eu não rogo, eu não peço, ele está querendo dizer o seguinte, eu não intercedo, eu não faço nenhum tipo de esforço pelo mundo, pelo amor de Deus, entendam isso. Jesus só intercede, Jesus só roga, Jesus só faz algo por quem mesmo? Por aqueles que o Pai lhe deu, de modo salvífico, de modo eficaz. E eu vou mostrar para vocês que há aqui um dinamismo entre Deus dando o seu Filho ao mundo, João 3,16. Depois Deus dando o mundo, evidentemente esse mundo aqui, para os seus. Dando o mundo, mas não toda a criatura da face da terra, para Jesus. E Jesus depois arrematando tudo em João 14, dizendo o seguinte, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Ezequiel consegue ver nesses textos de João ali, como ele diz, uma espécie de looping, né? Uma coisa que gira, isso por nossa causa, por conta do nosso entendimento reformado a respeito desses textos. Ezequiel consegue ver uma tensão entre João e João. João capítulo 6 está em tensão com João capítulo 14 e outros textos do Evangelho de João. É ridículo, é patético isso. Eu vou mostrar para vocês como isso é ridículo e patético. O texto de Jesus é claro, olha, eu não rogo pelo mundo. Ou seja, ele quer dizer, eu não rogo por toda a criatura da face da terra. Eu rogo por quem então? Por quem que ele roga então? Aqui no capítulo 17 mesmo ele está dizendo, no verso 9 mesmo ele está dizendo, por aqueles que o Senhor me deu, que Deus deu a ele. Mas quando foi que Deus deu a ele? Lá na eternidade ainda, segundo Efésios 1, 4 e 5, quando Deus escolheu em Cristo. Escolheu, predestinou em Cristo salvar muitos. É a esses que João está se referindo aqui, evidentemente, reverberando as palavras de Jesus nessa oração que Jesus faz. Eu não tenho tempo agora de ler todo o capítulo 17, mas eu ainda quero fazer isso aqui, fazendo a exegese do capítulo 17, e eu pretendo fazer isso. Quando eu estiver objetando o livro do Ezequiel, vou fazer isso aqui para vocês verem que há harmonia na palavra. Não há tensão entre João e João, ou entre João e Paulo, entre Paulo e Cristo, entre Cristo e João, entre Cristo e Tiago, Tiago e Paulo, Paulo contra Tiago, Pedro contra Paulo, Paulo contra Pedro. Quem faz esse tipo de joguete é a teologia adventista, são os arminianos. Eles é que fazem esse joguete, colocam Bíblia contra Bíblia. Isso é ridículo, isso é patético, isso é grave ao mesmo tempo. Não brinquem com a palavra de Deus, a palavra de Deus é algo sério, é a revelação de Deus escrita para nós. Aí depois vem dar uma de gostosões comigo aqui, como se eu fosse um idiota, um imbecilóide. Eu simplesmente aceito unicamente a autoridade da palavra de Deus. Eu estou me lixando para os credos confessionais. Só me lixo para eles, só me importo com eles, desde que eles concordem com a palavra. Mas a partir do instante em que não concordam com a palavra, eu estou me lixando para nisto cremos. Estou me lixando para a confissão de Westminster, de Heidelberg. O meu negócio aqui é a palavra de Deus. Ela é minha autoridade. É ela que determina no que eu devo crer e no que eu não devo crer. Estou pouco me lixando para nisto cremos, estou pouco me lixando para aquilo que a igreja adventista diz que é verdade, o que não é. Estou pouco me lixando para isso. Eu quero saber o que a palavra diz que é verdade. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo não amou, do mesmo modo, toda a criatura da face da terra e se entregou por eles. Cristo se entregou porque amou a igreja. Conhece ou não Cristo a igreja, a sua igreja? Individualmente? Claro que conhece. Claro que conhece. Os nomes destes, como eu mostrei para vocês no vídeo, nos dois vídeos anteriores, estão arrolados nos céus.
O que significa isso? Estão inscritos lá nos céus, no livro da vida. Os nomes de quem mesmo? De quem Cristo veio salvar. Simples assim, não é? Simples assim, mas para a igreja adventista isso é muito complexo, é muito complicado. Não, não é bem assim. Se for assim, é bom demais para ser verdade. Coisa ridícula que eu ouvi de um ancião da igreja adventista. Não é bom demais para ser verdade se for assim, irmão. Mas falou, mas o evangelho não são boas novas? O evangelho é mais ou menos boas novas. Para o adventista, evangelho não pode ser tão bom não, porque está muito bom para ser verdade. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Deus tenha misericórdia dessas almas que assim pensam. Leiam comigo Atos, capítulo 20, verso 28. Eu estou mostrando só a palavra de Deus, como sempre faço aqui. Atos 20, versículo 28. O que diz a palavra? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Outro texto que não deixa margem para dúvida acerca da salvação, da redenção, estar já definida, delimitada. Ou seja, Jesus comprou a sua igreja com seu sangue, comprou a sua igreja, ele não comprou o mundo com seu sangue, não comprou todas as criaturas da face da terra com seu sangue. Agora isso, de algum modo, ofende os arminianos e aí eles vão colocar na nossa conta o fato de que se for assim mesmo, estamos denegrindo o caráter de Deus, porque Deus é amor, vai dizer o Senhor sabe tudo, Ezequiel Gomes. Se nós assumirmos o que a palavra de Deus diz, se for assim, estaremos denegrindo o santo caráter de Deus, porque Deus é amor e ele entregou todas as coisas para o Filho. Se ele entregou todas as coisas para o Filho e é amor, ele salvou todos. Agora ele fica na dependência do livre-arbítrio de cada um em aceitar ou rejeitar. Essa é a tese absurda. Ao mesmo tempo em que eles creem que Deus é onisciente. Ora, se vocês creem que Deus é onisciente, como que vocês podem afirmar que Deus não sabe a quem ele veio efetivamente salvar, meus irmãos? Parem com essa idiotice, essa patetice de ficar dizendo o seguinte: não, Jesus nunca soube de forma definida a quem ele viria salvar. A salvação foi oferecida a todos. Como diz lá o senhor Jacó, grande pregador da igreja adventista. Faz muito barulho, vou usar um palavreado chechelento que usam aí hoje, a juventude gosta de usar, aliás. É caô, é 171. Pregadores como Jacó, Ezequiel Gomes, né? Existem os borbotões dentro da igreja adventista. Os borbotões. Distorcendo o que a palavra de Deus diz. Depois vem posar para o mundo como igreja remanescente de Deus, o único povo de Deus na terra. A única igreja a qual Deus dispensa o seu supremo cuidado. Deus só ama a igreja adventista. Quem quiser ser salvo tem que fazer parte dela. Quem sair dela está perdido. Coitado desses. Pelo amor de Deus, parem com esse exclusivismo idiota, com esse sectarismo blasfemo. Como se Deus destacasse a igreja adventista no mundo e fosse somente a ela que ele dispensa o seu supremo cuidado e amor. Romanos 8, 32 a 34. Romanos capítulo 8, 32 a 34. O texto de Romanos diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós quem, cara pálida? Nós quem?
Ele mesmo já respondeu essa pergunta. Está aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi por eles que Jesus morreu. A pergunta que eu faço agora, Cala Pálida, é o seguinte: Jesus conhece esses por quem ele morreu, que são eleitos? Foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, em Jesus. Foi por eles que Jesus morreu. O texto aqui, olha, o texto é muito claro. Eu fico aqui na angústia, querendo até desenhar para que vocês ouçam a palavra de Deus. Não ouçam o que a Igreja Adventista diz sobre salvação, meus irmãos. O que a Igreja Adventista prega sobre salvação está errado. É antibíblico. É antibíblico. Ouçam a palavra de Deus, esqueçam o evangelho adventista. Esse evangelho adventista é blasfemo, é diabólico, é satânico, porque é antibíblico. Como diz o Dr. Raymond Cottrell, essa teologia adventista, em muitos aspectos, ela está inserida num contexto de obscurantismo. Obscurantismo. Ele fala especificamente tratando da doutrina do juiz investigativo. Mas é óbvio, juiz investigativo para a igreja é salvação ou perdição. Ouçam a palavra de Deus, meus irmãos. João 15, 13. Já estou partindo para o final desse vídeo. João, capítulo 15. Versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida, não foi pela semente da serpente, a descendência da serpente. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Seus amigos. Ele os conhece ou não? Nós já mostramos, né? Muitas vezes e em vários lugares, Jesus conhece os seus amigos. Ele conhece os seus, a quem ele escolheu. Aqui mesmo, no capítulo 15 de João, um pouco à frente, no verso 16, diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem muito fruto. Eu os escolhi, não foram vocês que me escolheram. Eu os escolhi. Fui eu. Eu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, vocês vão ficar brigando com a palavra de Deus até quando, meus irmãos? Vamos ler Tito 2, 13 e 14, livro de Tito. Deixa eu abrir aqui, hein? Tito 2, versículos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Quando Paulo diz isso a Tito, ele tinha em mente quem? Será que ele tinha em mente a igreja adventista do sétimo dia como povo exclusivamente seu, povo de Deus? Um povo exclusivamente seu. O termo exclusivo, como a própria acepção do conceito de exclusivo já diz. Exclusivo quer dizer que Deus já determinou
o raio de ação da sua graça. A sua graça se manifesta para um povo exclusivo seu. Ele já sabe ou não quem é esse povo? É claro que sabe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não queiram divergir da palavra, não queiram tentar fazer a palavra diz o que ela definitivamente não diz. E aí o Ezequiel Gomes e toda a torcida adventista vai dizer o seguinte: não, Deus quer que todos sejam salvos. Aí ele cita 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Eu já tratei muito desse texto aqui, né? O texto lá de 1 Timóteo 2, de 1 a 4, segundo Ezequiel Gomes e todo teólogo adventista, quer dizer que Deus deseja salvar todos, toda criatura da face da terra, todo homem. Eles interpretam assim, ou seja, desconsiderando esses textos que eu li hoje, que eu tenho lido, né, e já li anteriormente, afirmando categoricamente, a palavra de Deus afirmando categoricamente o seguinte: olha, Deus veio salvar o seu povo, Deus veio salvar os seus amigos, Deus veio salvar as suas ovelhas, Ele conhece, Ele os escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, os eleitos de Deus, foi por eles que Jesus morreu, deu a sua vida de modo efetivo, resgatou muitos, né? Carregou os pecados de muitos, justificou a muitos com isso. Quer dizer então que esses textos todos têm que ser desconsiderados, esses e mais, por conta de a interpretação equivocada a respeito de um texto, ou seja, Paulo. Então Paulo estaria se contradizendo? Nós podemos colocar Paulo contra Paulo, então? Claro que não, isso é uma má interpretação idiota de Ezequiel Gomes e Igreja Adventista do Sétimo Dia. O texto, quando Paulo diz, olha, Deus deseja que todo homem seja salvo, ele não está falando que Deus deseja de forma eficaz que cada criatura da terra seja salva. Ele está falando de tipos de homem, homens que ocupam posições: o rei, o súdito, o preto, o branco, o amarelo, o oriental, o ocidental, o pobre, o rico, o homem, a mulher, a criança, o jovem. É nesse aspecto. E aí, o senhor sabe tudo, Ezequiel Gomes, ainda vem com um tom de sarcasmo e ironia dizer os calvinistas dizem que isso aqui trata-se de tipos. Oh, meu querido, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda por manusear mal a palavra de Deus, por colocar a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Orar por todo ser humano, é possível orar por cada criatura da face da terra? Porque é isso que Paulo pede em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Interceder por toda criatura da face da terra, é esse o sentido? É possível também interceder por toda criatura da face da terra? Não é possível. Você não conhece toda criatura da face da terra para poder interceder por ela a Deus. E não basta orar só assim, não. Olha, Senhor, eu intercedo por toda e qualquer criatura da face da terra, em nome de Jesus, amém. É assim que se vai interpretar as coisas? O qual deseja que todo homem seja salvo é uma expressão que quer indicar o quê? Que Deus quer salvar gente de toda a nacionalidade, de toda etnia, de toda cor, de toda condição social. Ele não faz distinção nesse aspecto. Ele faz exceção. Agora, distinção de pessoas ele não faz. Ele não faz acepção de pessoas. Aí os brilhantes teólogos, né, adventistas, olha, tá vendo? Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, a doutrina da eleição está equivocada. Aí eles confundem eleição com acepção de pessoas, né? Se você ler Apocalipse, para encerrar isso, encerrar esse vídeo, eu vou ler Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Olha o que o texto diz no final de tudo. Foste morto. Está falando a respeito de Cristo, né, de Jesus. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Os que procedem. Jesus não comprou toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação com seu sangue. Ele comprou os que procedem. Isto é muito claro, meus irmãos. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia vai deixar clara uma coisa. Deus sabe a quem Ele veio salvar. Sempre soube. Sempre soube. Por quê? Seus nomes estão inscritos no livro da vida. Esta a lógica que nos motiva a pregar o Evangelho. Eu me lembrei de um texto agora que é muito importante eu ler no final desse vídeo. Enquanto eu procuro aqui esse último texto que eu vou ler, eu queria a ajuda dos irmãos no sentido de se inscreverem no canal do Vinícius. Vinícius é filho do irmão Everton, sobrinho do Edson, lá do Rio Grande do Norte. O Vinícius criou um canal no YouTube chamado Seridó TV 2021. Seridó TV 2021, tá? Dê uma força para o Vinícius, se inscreva no canal dele. Vinícius é um jovem promissor. E estou orando pelo Vinícius para que a sua vocação, o seu chamado ao pastorado se solidifique, se confirme. É um jovem inteligente, estudioso da palavra de Deus. Já conversamos algumas vezes sobre isso. E que Deus derrame suas bênçãos sobre a vida do Vinícius. Seridó TV 2021. Se inscreva no canal do Vinícius. O último texto que eu quero ler se encontra aqui em Atos, capítulo 18. Deixa eu abrir de novo aqui. Atos, capítulo 18. Vamos ler versos 9 e 10. Paulo em Corinto. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu não vou ler o contexto, depois vocês leem. Paulo estava com medo da perseguição que ele estava sofrendo em Corinto, muita gente querendo feri-lo e alguns querendo até matá-lo. Com receio disso, Paulo planejou sair de Corinto, deixar Corinto, por conta dessas perseguições. Numa noite, Deus aparece a ele e diz: olha, eu prometo que ninguém vai te fazer mal. Eu quero que você permaneça aqui em Corinto. Eu quero que você fale, que você pregue o evangelho aqui em Corinto. Por quê, Paulo? Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo. Ou seja, Deus tinha um povo ali em Corinto que ainda não havia ouvido o evangelho. Essa é a lógica, gente. Essa é a lógica do porquê nós devemos pregar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Porque Deus tem um povo em todos esses lugares. Deus tem gente a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, que precisam ouvir o evangelho. E Deus nos encarregou disso. Pregar o evangelho é um privilégio. Sermos embaixadores de Deus nesses lugares, em todos os recantos do mundo, é um privilégio. Essa é a lógica. Porque Deus tem um povo no mundo a quem Ele veio salvar, é que nós devemos sair e pregar o evangelho. Porque nós não sabemos quem é esse povo, quem é essa gente. Quem são esses a quem Deus escolheu? Eu não sei, você não sabe. Por isso nós devemos pregar, e é isso que nós estamos fazendo aqui na TV Caminho Livre. Pregando o evangelho da graça do Senhor Jesus. Quer muitos queiram, quer não. Tá? Que Deus abençoe você que ouviu esse vídeo, que acompanhou esse vídeo até o final. Em nome de Jesus, eu rogo. Amém.